esse grupo lá na minha combinação, horário comercial, eu estou Tá gravando. acoplando essas Não duas falem mal regras. do governo que tá gravando. Eita. Aí, vamos lá. No caso, você pode fazer vários grupos, dependendo do contexto, e depois você reutilizar esse grupo. Sempre que você usar ele, você já tem aquelas regras já acopladas nele. Ok? Deixa eu voltar agora aqui e vamos para as regras. É a parte principal. Certo? Eu vou, ao invés de Cassiano gerenciar, chegou aí. Cassiano chegou aí. olha, Ó, já é Cassiano. expert também, né? Ele já monta as dele, mas Tem talvez uma a gente galera. chegue a ensinar alguma coisa que ele não saiba ainda. Mas vamos Com lá. certeza. Vamos lá, Cassiano. Boa noite. Boa noite, Aqui, tudo bom? tudo bem, graças a Leoni. Deus. Leoni chegou, seja bem-vindo. No caso das regras, eu estou sentindo algum retorno aí. Não sei se é de. Wagner. Dá para ver aí, Fausto? Se é de alguém? O retorno? Retorno? É, eu tô sentindo, escutando um eco, mas parou agora. Deixa no mute aí, pessoal. Só quando Eu não vou estiver adicionar falando. aqui, olha. Adicionar regra fica mais fácil, que aí é a tela principal e a tela inicial realmente para quem vai criar uma regra, ok? Vamos iniciar pelos tipos. O Xbot trabalha com esses tipos de regra aqui. Cada um analisa um tipo de coisa, tem um tipo de comportamento diferente, certo? Vamos iniciar pela regra que a gente mais usa, que é a regra de preços e médias, né? A gente usa candles e médias. Deixa eu mostrar ela aqui. Candles e médias. Ela é uma regra que faz comparação, ela compara as médias móveis, qualquer tipo, você vai escolher lá se é uma média móvel exponencial, se é uma média móvel simples, e também com os candles, que o candle ele tem aqueles quatro valores, né, que é a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima, ok? Então você vai escolher o que você quer comparar com qual média, ou vice-versa. Se você quiser usar uma média com outra média também, fazer cruzamento de médias, tudo isso é possível com esse tipo de regra. Você quer Vamos. comparar o... Oi, Fábio. Você mostrou certinho como é que entra ali nas regras? Você vem aqui, regra, na parte de cadastro, né? Você vem em regra, Aham. adicionar regra. Adicionar Aí regra. você já Aí chega. você seleciona. Vamos fazer aquela que a gente viu no gráfico, que é 2% abaixo da média móvel de 8 períodos no De uma gráfico de hora, né? 1 hora. Beleza. Vamos criar essa regra agora para a galera, para eles saberem ao vivo como é que faz. Daí eu já deixo Ok. até gravado aqui. Uhum. Beleza. Vamos lá. 2% abaixo, abaixo da média móvel exponencial de 8 períodos de uma hora. Ó, pessoal, esse é o Beleza. nome da regra. Quando vocês forem criar a combinação, é esse nome aí que vai aparecer lá. Vai aparecer lá. Por isso que o cliente não viu a não repetição sequencial no dele, porque quem criou foi o Herbert na Foi eu. conta dele. Na Então, minha conta, exato. vai aparecer só Cada na cliente conta vai do ter Herbert. suas regras. Você pode criar a mesma regra e dar outro nome. Lá aí você vai ter que procurar lá o outro nome daí. Aqui para ficar mais fácil até para eu ler. Pronto. Aí 2% da média móvel de outros períodos de uma hora. Ok? Aí eu venho aqui. O tipo de regra que a gente vai querer criar é candles em médias. Muito bem. Ok? Eu quero comparar o candle, é o comparador 1. Eu quero comparar um candle com uma média. Poderia ser o inverso também, totalmente livre e vai funcionar da mesma forma. Eu quero comparar na posição do candle. A posição é, se eu quero comparar o candle atual, ele é a posição 0. Vamos mostrar no gráfico isso, para a galera entender como é que funciona. Abre o Deixa eu TradingView puxar aqui lá. então. Isso daí é uma coisa de análise gráfica, pessoal. Então você está comparando. Deixa eu colocar aqui de uma hora. Você tem que dizer para o robô qual candle que você quer que ele compare, certo? Então, se você Certo? quiser o candle que ele está vendo exatamente agora, é na posição 0. Como a gente só tem histórico para o passado, né, não sabe o que vai acontecer no futuro, então é 0, 1 é o anterior,
o 2 é o outro anterior, então você vai andando para trás, né? No tempo. Você tá com mais indicadores aí. Oxe, eu tô sem minha conta. Meu Deus do céu. Quem formatei meu computador, perdi foi tudo. Você tá com mais Acho que eu tô sem indicadores. minha conta, né? Não, mas é que você tá com vários indicadores ali, ó. Você tem que fechar aqueles Ah, eu tô indicadores. vendo agora aqui, né? É. Setup. Ah, são meus setups aqui. Ah, eu tava sem ver, tava tudo sem visualizar. Se você Deixa eu fechar. personalizar um desse aqui. É. Deixa eu tirar esse. Deixa eu indicar aqui M. Pronto. Pronto. Foi EMA de 8, não foi que tu tava olhando? É de 8. De 8. Tava laranjinha lá. E a média era de 8, se não me engano. Não, isso aqui é o estilo. Cadê a configuração dela? É ali, ó, não Oxi. é? Lento. Isso é média móvel? Você tá... Oi? Põe aí. Não, isso aqui é a largura dela. Não. Ah, não, é ela mesma. É ela. Foi mal. Põe Tô 8. achando que era a largura dela. Pronto. Isso. Tá na média de 8. A gente foi olhar, se não me engano, foi esse momento aqui, não foi? É, essa aqui é Meio-dia a que eu daí. falei. Essa daqui. Uhum. Pronto. A gente sabe que é como se o gráfico estivesse andando, né? A gente sabe que aqui nesse momento aqui é como se esse aqui fosse o último candle, certo? Então é como se ele tivesse assim. Isso. E opa, nesse momento ele está Exatamente. desenhando esse último candle. Então esse é o candle 0 da minha regra. Candle 1 seria esse. Candle 2, Candle 3, 4. É como se ele fosse subtraindo. Ok? Então se eu estou na posição 0, É a posição eu quero atual. olhar esse candle daqui, a posição atual. Estou na posição atual, então eu uso o 0 aqui na posição. Eu Ok? vou comparar, né? Eu vou comparar duas coisas. O candle com a média. Então é o candle na Exato. Eu posição quero o 0, candle na 0 e a média na porque eu posição 0. posso Então eu poderia comparar. comparar esse candle com essa média aqui, ou com essa média nesse momento Isso. aqui. Eu posso comparar um candle na posição 0 com uma média na posição 10. Entendeu? Que daí eu vou Você comparar pode esse comparar candle. um candle esse aqui com esse daqui, se eu quiser, com a posição É, 50 anterior. É isso. tão livre que você consegue desenhar o gráfico do jeito que você quer. Exatamente. Então, como eu falei, as possibilidades são imensas. Eu uso muito para proteção. Eu digo, olha, se há 80 candles atrás, por exemplo, 80 candles atrás, o preço não estava lá em cima, não, né? Não estava 200% lá em cima, não. Se tiver, então ele já está com uma queda muito grande aí. Por exemplo, eu sei que subiu muito e começou a cair. Se ele subiu 200% e caiu 10%, ele tem 190% para cair ainda. Então não entra, não. Não entra nisso aí, não, que é uma cilada do mercado. Então você pode fazer esses tipos de mecanismos aí para proteger também a estratégia. Entende? Já que Ele a minha cai. estratégia. Ele cai. Não é que 190%, ele subiu 190%, né? Ele pode cair 80%, É, né? 80, É, exato. Aí você diz, caiu 10, mas ainda pode cair é. 70% daqueles 190 que subiu. Entendeu? O que eu quero dizer é mais ou menos isso. É só para proteção. Eu usei um número alto aqui, Não, é que mas é não isso. dá para cair mais que Você me 100%. corrigiu. Não dá com mais que 100%, exatamente. Mas a ideia é essa. Se eu estou olhando uma queda de 10% na minha regra, eu tenho que colocar uma proteção, porque às vezes tem moeda que sobe 100%, 200% numa armadilha aí, que a turma faz uns Aí grupos, que eu você já entra vi, lá em faz cima. um grupo para pampar lá a moeda, aí se ela começou a cair 10%, beleza, caiu 10%. Mas quanto foi que ela subiu? Então eu preciso criar uma proteção É, para isso. Aí eu crio uma regra só para esse tipo de proteção. Entende? Que eu vou ensinar também vocês a fazer. No caso aqui, a gente quer só comparar isso daqui, né? Essa distância daqui, desse candle aqui com essa média. Que foi a queda aqui. Foi esse mesmo. O Fausto mostrou. Foi 2%, tá vendo? é isso aí. 2,19 ali, mais ou menos 2% que ele caiu da média de 8. Então eu digo, olha, o candle na posição 0. Qual é o momento do candle? Feito eu falei, você tem 4 momentos. Né? Você tem a abertura, você tem o fechamento, você tem a máxima e tem a mínima. Aí eu digo, olha, eu quero ver o fechamento. Já que eu quero em tempo real, o preço atual sempre é o fechamento do candle. Ele está sendo desenhado ainda, certo? Então, se a gente quer trabalhar com o tempo real, com o candle aberto, então o candle ainda está sendo desenhado. Então, eu digo aqui, eu quero olhar o fechamento do candle. O operador é o que você vai exatamente fazer a comparação. Eu digo, opa, se ele tiver menor,
Eu posso até usar menor ou igual. Não tem problema nenhum. Aí qual é o comparador 2? O 1 foi um candle, o 2 vai ser a média. Eu quero comparar o candle com a média. Ok? A média em qual posição? Na mesma posição dele, que é a posição 0, daquele momento. Quero comparar esse daqui, deixa eu até deixar aqui desenhadinho. Ele com a média. É esse candle com essa média. Ok? Na posição 0, qual tipo de média? Nós temos 3, né, que é o simples, exponencial e ponderada. Nós vamos usar exponencial. Qual o período dela? 8 períodos. A referência é exatamente a distância. Eu quero usar aqui 2%, certo? Então eu digo, ele está 2%. Eu digo, olha, o candle está 2% menor ou igual à média exponencial. Esse menor ou igual quer dizer, se ele tiver exatamente 2%, ele também vai dar o true, ele também vai dar que é verdadeiro. Se eu colocar que é só menor, se ele tiver 2%, ele não vai entrar. Só se tiver 2,1%, 2,2% e por aí vai. Ok? Então, eu digo o intervalo, se eu quiser usar, tem que usar, né, que é da média. Aqui você vai usar o de 1 hora, que a gente está olhando o gráfico de 1 hora. Esse par aqui são para regras do tipo de análise gráfica que você pode selecionar o par específico para a regra. Não é para estratégia, não é para o que você vai comprar. É se você quiser analisar, por exemplo, feito, eu não lembro o nome daquele, não sei se foi Thiago que tinha perguntado, quem tinha feito a pergunta lá, que sobre lá na live, né? Mas é o seguinte, você poderia fazer uma regra que olhasse só o Bitcoin especificamente e adicionar ela nas suas estratégias. Por exemplo, só entra se o Bitcoin estiver subindo. Se o Bitcoin estivesse caindo, não entra em nenhuma estratégia. Você criaria uma regra só para o Bitcoin e adicionaria ela Que nas entrariam suas em outras estratégias. moedas. Que entraria em outras Nesse moedas. caso, Mas usando em uma outras regra só moedas. do Bitcoin. Exatamente. Então você cria uma Exatamente. regra do Bitcoin para Do entrar Bitcoin. na ADA Cardano, por exemplo. Você pode fazer isso. Isso, exatamente. Porque você foi dentro da regra e disse essa regra é exatamente para esse par. Então ela só vai analisar aquele par, ok? No caso aqui eu não vou selecionar o par porque a ideia é entrar na moeda da estratégia. Eu digo que eu quero que ele analise a moeda da estratégia e entre naquela moeda, ok? Mas eu poderia também estar livre para dizer essa regra é específica para aquele par ali, ok? Então a gente criou aqui a regra. Pronto, adicionei ela, então ela já está aqui. Eu não lembro direito, mas acho que foi essa daqui, né? Uhum. Caiu Essa aí. 2% da média de 8, pronto. Ela já está aqui. Ok? Então eu posso colocar ela dentro de uma combinação, Clica, sem clica, problema na, nenhum. clica Ou na posso colocar combinação ela lá, dentro de vamos um grupo. adicionar ela na combinação para o pessoal ver. Acho que no começo a gente tem que fazer coisa bem simples para a galera ir pegando a dinâmica do negócio. Depois a gente começa a fazer mais. Pronto. Dentro da combinação eu vou deixar o mesmo nome, que aí fica Beleza. melhor do pessoal identificar. Então eu venho aqui, como eu falei, aqui vão estar todas as regras que eu já criei, que nessa conta daqui, desse usuário. E aí quero adicionar, ele vai vir para essa outra coluna aqui. Aí eu sei que ela é essa daqui, que a gente acabou de criar. Cliquei nela, ela já veio para esse outro lado. Já vou salvar. Não tem nenhum grupo que eu quero colocar específico aqui para ela nesse momento, então eu venho adicionar ela, pronto. Essa combinação já está lá na minha lista. Gerenciar combinações, ela já está aqui. Ó. Tudo isso aqui são combinações que eu já fiz, que a gente desenvolveu, né, nessa conta aqui para testes. E ela já está aqui. Ok? Aí depois, o próximo passo que você criou uma combinação, nesse caso aqui é de compra, a ideia é que ele entre nesse momento, ok? Então, ela é uma combinação de compra, mas aí eu preciso ter uma Herbert, combinação de venda. Eu vou Herbert, criar uma vamos fazer combinação o de venda seguinte. bem simples. Vamos Oi, Fábio. fazer uma coisa, até para a gente ter mais tempo de gravação e não ficar muito extenso, tá? A gente criou uma combinação de compra simples agora. Sim. O que a gente faz? Ver como é que ela é adicionada na estratégia lá, onde que coloca e tal, tudo. E a gente, na semana seguinte, a gente faz a combinação de venda.
e depois a gente junta tudo. Porque eu queria abrir agora para a galera perguntar o que eles entenderam disso tudo que a gente explicou. Entendeu? Abrir agora, porque já Melhor. teve um conceito, Beleza. certo? Já teve um conceito que a gente passou. Eu acredito que para a gente é simples, mas pode ser que para a galera que está vendo seja bem complexo. Então eu queria abrir agora para a galera, para eles perguntarem e a gente vai ficar debatendo em cima disso que a gente acabou de fazer. E daí a gente tira todas as dúvidas Ótimo, agora ótimo, dessa parte. ótimo, Depois a Fausto. gente muda para, Ótimo. depois que tiver tudo entendido aqui, a gente muda para a parte de stop e daí cria a outra combinação, que é a combinação de venda. E depois a gente junta tudo numa terceira etapa, como vocês já entenderam, podemos até recapitular daí, ó, a compra, a venda, e depois a gente junta tudo para fazer a estratégia mais simples. Daí eu acho que a galera vai pegar melhor. Tá ótimo, Fausto. Tá Vamos ótimo. abrir. Tá ótimo. Pronto. Aham. Aqui a combinação ela tá pronta. Depois de finalizado, a gente iria para a estratégia. Aqui é adicionar uma estratégia e na hora de combinação de compra a gente selecionaria Aí, ela, ó, pronto. que é essa daqui. E daí a gente pode falar, na última, quando a Seria o gente for último criar a passo. estratégia, a gente pode detalhar ali momento de decisão e o tipo de ordem, que a gente vai explicar o que é isso para que o robô Isso. vai interpretar. Mas Uhum, agora eu queria que a galera entrasse uhum. aí e perguntasse e tirasse as dúvidas do que a gente já passou aqui. Quais as dúvidas que vocês têm com relação ao que a gente passou? Foi fácil de entender? Foi difícil? Quais são as perguntas, respostas? Por favor, podem falar. É com vocês agora. É o momento de vocês agora. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Isso. Então, vou falar primeiro, Carlos. Então, eu nunca estudei análise gráfica de nada, mas ficou muito claro, assim, muito fácil, apesar de eu não saber média móvel 8 essas coisas todas, mas ficou muito fácil a configuração. Primeiro eu tenho que saber o conceito para eu colocar essa regra, mas da forma que está aí, é só você ter o conceito da análise gráfica para Uhum. você poder criar a Que, regra, entendeu? Uhum. não, que Então, bom, para que mim, foi bom. bem tranquilo. E assim, Beleza. eu já sabia que a gente Ótimo. estava configurando para compra, né? Então, porque ali você criou a comparação e aí deu a lógica para o robô. Ah, no momento que o candle fechado bater 2% da média móvel 8 de uma hora, ele inicia. Isso, ele já dá a entrada na É compra. isso aí. Tá, Certo? beleza. Show de bola. Para mim é isso É uma aí, tá ótimo. programação, né? Como se É você tranquilo. tivesse aqui, o Xbot é como se você tivesse o teu robô particular, que você precisasse programar ele. Só que em vez de você digitar os códigos lá, a gente criou formulários que você pode fazer o que você quiser com ele. Você vai dando as regras. Exatamente. Você vai montando as regras aqui e aí depois isso aqui o algoritmo vai montar em um código que o robô vai entender. Quer dizer, o robô vai tomar a decisão dele com base nisso daqui. Uhum. Beleza? Fala, Jean. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, Fausto e Herbert. Uma Boa dúvida noite. que eu tive uma vez e perguntei para o Fausto me respondeu, e eu acho que outros devem ter também. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso. É que nas combinações, Hum, o robô interpreta as regras como um E, certo? Todas as regras de uma combinação têm que ser Satisfeito. satisfazidas, ou têm que isso. ser Exato. preenchidas Uhum. para aquela combinação funcionar. E não é um ou, né? Não é uma ou outra regra. Exatamente, são todos. Uma e todas as outras regras têm que ser satisfeitas, né? Uhum. Exato. Isso é importante o pessoal lembrar, porque aqui na combinação, deixa eu voltar aqui, deixa eu entrar em alguma, deixa eu entrar nessa daqui. Eu falei satisfazidas, horrível, né? Nós estamos Satisfeitas. aqui, nós estamos aqui para ganhar dinheiro, não para ter aula de português. Faz Um Então tá bom parte. tudo português, certo. tá? É, Exato. Então, Jean, aqui, satisfeitas. isso. desculpa, Herbert, Todas mas as é uma regras. boa, é uma Pode boa falar. entrada que você falou aí, é uma boa pergunta. E, e, e o Herbert vai mostrar muito bem agora essa regra que tem essa combinação que tem várias regras. Então, todas elas têm que ser atendidas para poder entrar, né? Ao mesmo tempo. Exatamente. Aqui, nesse exemplo aqui, que é uma estratégia, eu acho que, não sei se está em uso, mas a gente já usou e ela deu um bom retorno, é o seguinte, isso é uma proteção daquela que eu falei,
ele está dizendo que não subiu muito o preço antes de começar a cair, já que a gente está vendo aqui que ele é uma queda, né? Vai cair 3%, tal, da média de 25 de uma hora, mas mesmo que ele tenha caído, ele tem que ver essa proteção tem que ser atendida também, dizendo, olha, mas há 8 candles atrás, há 8 horas atrás, esse preço não estava lá em cima não, né? Ele não subiu 15% não, para poder cair esses 3. Se subiu 15 e caiu 3, pode cair mais 12, pode cair mais, entende? Então, já tem esse tipo de proteção, que é uma outra regra também, do mesmo tipo, de candles em médias, que tem que ser atendida. Todas que vocês colocarem aqui, elas precisam ser atendidas para ele entrar na operação. Esse outro aqui é um limitador de recuperação, dizendo o seguinte, beleza, ele caiu tantos por cento, mas ele não se recuperou muito também não, né? Porque ele pode ter caído, porque se a gente for explodir essa regra de queda, eu não estou olhando feito aquela que a gente montou, que é o fechamento, eu estou olhando a mínima. Então, naquela regra que eu criei, ele olha a mínima, certo? Beleza. A mínima caiu tanto, mas o fechamento agora, o preço atual não subiu muito não, né? Porque a ideia é pegar lá embaixo. Se ela subiu mais que 0,7, ele não vai entrar. Ou mais, né? Porque eu quero pegar lá Ele embaixo. também não vai entrar, porque tem que ser atendido. Essa é outra regra. Isso, eu não quero pegar lá, depois que ela caiu, a mínima bateu lá embaixo e subiu muito. Aí eu já não quero. Entende? Nessa estratégia que eu criei aqui. E essa outra aqui, não repetição sequencial, quer dizer, nessa mesma estratégia, a última operação dela foi nessa mesma moeda, se foi, ele não vai entrar no seguinte sentido. Se ele saiu é porque lucrou, normalmente. Então ele lucrou, eu não quero devolver, eu não quero pegar uma queda subsequente, né, em sequência. Então eu acho melhor esperar e entrar em uma outra. Se for outra moeda já, dizer a última, por exemplo, ele quer entrar agora no Ethereum, mas a última foi Bitcoin. Então, beleza, não tem problema nenhum não. A não repetição sequencial, ela serve só para isso. Então, essa regra de não repetição sequencial, ela foi criada baseada em testes que a gente estava fazendo, né, Herbert? Foram testes que a gente identificou essa necessidade, porque o que estava acontecendo? A gente entrava com uma estratégia numa moeda, ela começava a subir, aí a gente saía no lucro. Aí ainda ela estava na condição daquela estratégia, ela entrava de novo. Só que daí ela devolvia, que ela caía, ela já tinha subido e daí ela começava a cair e devolvia o lucro. Então daí a gente criou essa não repetição sexual, que é o quê? Você subiu, ganhou, e a hora que ela, mesmo dando sinal, se for a mesma moeda, logo na sequência ela não vai entrar, vai entrar em outra. Aí ela dá tempo para a estratégia ainda, para a moeda trabalhar. Uhum. Isso. Vamos ver se o pessoal tem mais alguma dúvida com relação às regras, né? Podem perguntar. Uhum. Pessoal, só uma dúvida aqui. Por que tempo de gráfico é 15 minutos, outro 1 hora? O que vocês recomendam, assim? Porque o ideal é você fazer a estratégia rapidinho e já sair, tempo né? gráfico, não é assim? É melhor? Quem que perguntou? O Cláudio? Fala, Cláudio. O tempo gráfico, ele depende... O tempo gráfico está sempre relacionado ao quanto tempo você vai ficar operando aquela moeda. Então, o mínimo que a gente trabalha no robô são 15 minutos, tá? Mas eu posso fazer uma estratégia que demora um pouco mais para ser executada, não tem problema nenhum. Até porque tem oportunidades em todos os momentos gráficos. Normalmente, um tempo gráfico maior, você consegue ganhos maiores. E um tempo gráfico menor, você consegue ganhos menores. Então, você tem que traçar digamos assim, esse paralelo, ver o que vale mais a pena na tua estratégia. Vale a pena ter uma estratégia para curto, uma para médio, uma para longo prazo? Vale a pena, talvez vale a pena. Né? Eu vou botar mais dinheiro ali, vou ganhar mais numa de longo prazo, vou ganhar menos numa de curto, mas vou ganhar com mais frequência. Então o mercado não tem regra, na verdade. Você pode ganhar e perder de diversas formas. Então você tem que saber, na verdade é teste, né? Tem que fazer teste. Que nem eu tenho regras de 1 hora. Cara, que funcionam super bem. Super bem. Funcionam super bem. Tem porque muitas você acaba pegando um ganho maior. Tá? Analisa um tempo maior. E você analisa um tempo maior, né? Quanto maior o tempo gráfico, isso aí todo
todo trader, assim, já tem essa regra por padrão. Quanto Mais maior o tempo sólido, mais gráfico, sólido é a análise que você mais tá ele fazendo. obedece à Com análise. certeza. Exatamente. Exatamente. Porque a oscilação ela tende a ser menor. E aí ela obedece mais É. Por a isso que a gente análise, né? O que desistiu você do colocou gráfico lá, a de 5 regra minutos, disso. né? A gente tinha gráfico de 5 Então, por minutos, isso que a gente tem. mas era nada Era muito funcionava 5 difícil. minutos. Era Era muito bem difícil, né, complicado. analisar uma Então, entrada o boa mínimo que no a de gente tem 5. é 15 minutos. A gente tentou muito, viu? O de 5 a gente. Inclusive, até não É. foi só eu e Fausto, então trader profissional para testar também junto com a gente, sabe? Não, perfeito, muito bem Nada explicado. funcionou. É porque eu gosto de ficar olhando os ganhos rápidos. Assim, ganhei dá X centavos, eu gosto, mas é perfil, mas É acho que muito bem explicado. Uhum. Obrigado. Viu? No caso da regra de entrada, eu acho que é interessante você olhar num tempo maior, porque é mais assertivo. Na saída, ele olha o tempo real. A gente todos usam, pelo menos os que eu conheço, todos usam MGR, entendeu? Então a saída a gente quer sair rápido, realmente, quer sair com. Mesmo que seja centavos, mas a gente quer saber garantir o o momento lucro. da entrada. Mas o interessante mesmo é você entrar na hora certa. Se você. Exato. Se você entra na hora certa, você pode aumentar o teu lucro. Se eu entro, por exemplo, após uma queda de 15%, eu monto aqui uma regra de 15% de queda. Dá para eu colocar ali pelo menos 4% de ganho. Eu não preciso ganhar 0,5%, entende? Eu consigo colocar um dinheiro maior e com a regra que é mais assertiva, que eu posso tirar os 4% ali. Já que caiu 15, poxa, ele ainda, mesmo que fique ainda 11 negativo do que ele caiu, mas eu já saí com lucro Eu já bem criei considerável. regra no É diário. por isso que a gente Já criei trabalha com esses regra no tempos. diário. Lembra naquela. Eu tinha uma regra que Eu era, tenho no diário era também. Eu tenho 30% de queda no diário da média móvel. 30% da média móvel, sei lá, que era 25 Pronto. períodos, alguma coisa assim. Se caísse 30% eu comprava. E chegou a entrar naquela época. Chegou a entrar. Na hora de Loucura. despencar, na hora que despenca mesmo, entra, obedece. Entendeu? Aí a gente deixou essa disponível, né? Esse é o gráfico de 15, de 1 hora, de 2 e de 24 horas. Aí o pessoal vai achar muita coisa aí, com certeza. Nas minhas estratégias, o máximo assim que eu uso na maior frequência é de 54 horas, que dá o quê? Dá mais de 2 dias. Eu podia até usar o diário nesse tipo de regra, que é regra de máxima e mínima. Então eu poderia colocar a mínima dos últimos 2 dias, dos últimos 2 candles diários, dos últimos 3. E aí ia funcionar bem também, naquele tipo de estratégia que eu estava montando, né? Que eu uso. Opa, tô ouvindo agora. Fausto, tá me ouvindo? Tô sim. Opa, maravilha. Eu não sei se vocês já comentaram durante a live, que eu entrei agora 10 horas, então se de repente eu estiver fazendo uma pergunta que já foi esclarecida, me perdoe. Mas seria possível a gente ter acesso às regras já criadas que vocês têm, que a gente usa, para a gente fazer uma edição nela e fazer alguns pequenos ajustes nelas? Olha, o que tem aqui não são as que estão nas estratégias que o pessoal usa, mas a gente deixou algumas regras pré-definidas, que aí já ajuda o pessoal a querer entender, a quiser testar, a quiser personalizar elas. Entende? Aqui em regras, nós temos aqui modelos de regras. Tá vendo? Nessa parte aqui de modelo de regras, algumas não, existem algumas tem um já monte, pré-definidas em vários tipos, né? Isso aqui, né? Tipo de ARUM. Deixa eu colocar aqui MACD, por exemplo, para quem já é trader. Eu gosto de usar aqui MACD. Aqui é só um nome normal. Se eu quiser utilizar essa regra, eu preciso copiar ela aqui, que é adicionar similar. Eu copio ela e eu posso personalizar ela. Ela já vem com alguns parâmetros, tá vendo? Já pré-definidos. Isso, ela já vem preenchida de lá. E aí você vai personalizar ela. Aqui ele está dizendo, ó, MACD no período rápido, período lento, qual o sinal. O que você acha, Herbert? Talvez a gente possa criar algumas regras dessas de candles e médias e MGR e colocar aí também, né? Ou, não, ou é complicado fazer isso? Pode ser. Então, pessoal, aproveitando o gancho aí, de forma didática para a gente que está vendo o curso,
Se a gente tivesse estratégia, eu acho que a gente seria mais didático para a gente ver a estratégia, aí depois, dentro da estratégia, a gente vai ver a combinação, e aí na combinação a gente vai ver as regras. Porque se você mostra, como você mostrou aí as regras, pô, tem uma cacetada de regra, entendeu? Aí fica mais difícil. Uhum, E entendi. como a gente já está vendo que as estratégias estão dando certo da Blue 2, Pronto. e, Deixa eu só falar é o rapidinho. Carlos Brito. Opa, Carlos, eu posso mostrar aqui, sem problema nenhum. Deixa eu só. Não, eu sei. O problema é que a gente não tem aqui na nossa conta, entendeu? A estratégia. A gente só tem a regra. Infelizmente, a questão é as políticas de segurança dentro do próprio código, entende? A gente tem, desde quando Ah, a gente desenvolveu, é tudo muito amarradinho. Então, de forma nenhuma, eu não posso ver uma regra de uma outra pessoa, entendeu? É porque como a gente fez tudo no protocolo da LGPD, então a gente realmente não consegue. Nem se um hacker for aqui mudar aqui, eu vou lá na seção e digo, agora eu sou usuário tal. O token vai bloquear, ele não vai conseguir acessar, vai dar um erro bem vermelho para ele dizendo, ó, falha nos dados. Ele não vai conseguir não, ver. então, Herbert, Ele, na verdade eu não estou querendo ver das outras pessoas. Eu estou querendo ver as estratégias que estão disponíveis para a gente, que a gente então, usa no dia a mas é dia. porque essas estratégias é de um super usuário chamado o Para usuário você administrador. poder. Esse usuário é quem vai Para eu criar essas poder. estratégias, entende? Então ele também acaba caindo na Para eu regra. poder O que eu fazer posso essa fazer regra é chegar a mostrar todo aqui para mundo, vocês. eu tenho que E aí criar vocês ela no painel de vão criar. administração. E esse painel de administração é um outro usuário, que por isso que você não consegue acessar as informações dele, entendeu? Entendi, entendi. Exatamente, é só por questão de segurança. A gente não consegue quebrar o protocolo de implementação. Mesmo que a gente consiga, a gente vai estar abrindo brechas que vai violar a segurança de vocês mesmos. Então, não vale a pena, Entendi. entende? Aí o que a Essa gente pode fazer informação que o é. Carlos fez aí é que está relacionado com a minha pergunta. Então, eu imaginei que eu tivesse acesso a uma estratégia, vou dar um exemplo aí, a XS1000, por exemplo, que para mim está dando certo, só que eu não quero fazer com a XS, eu quero fazer com o Ethereum. Então, é só pedir, Só a que eu gente tenho abre que aqui. criar todo o conjunto já. Agora, se eu tiver que criar toda a regra desde o início e tal, então, para gente que é leigo, já Quem que está é falando? mais O difícil, Michael? entendeu? Mas Michael, eu acho que é só uma regra. Para pede essa para estratégia aí mim, é Michael. no máximo duas. Desculpa, Leoni. Pede Não, para não mim foi eu. Foi o Leoni. as moedas que você quer, que eu duplico essa regra, a XS, e crio na moeda que você quiser. Eu deixo disponível lá e todo mundo pode usar, entendeu? É só você falar assim, ó, a XS está funcionando para mim. Eu quero ela nas moedas tais, tais, tais e tais. Eu vou lá, duplico, é rápido fazer. Eu duplico lá no administrativo e você passa a usar a nova. E se você quiser entender como é que ela funciona, a gente pode abrir e explodir e mostra também, sem problema nenhum. Explodir ela aqui, a gente explode e abre ela para todo mundo. Uhum. Agora uma pergunta aqui, o Maico falando. Eu acho que é uma boa, tá? Desculpa, Michael, ter essas informações aí, porque, por exemplo, tem outras moedas que eu trabalho que entram que eu não gostaria de que entrasse, entendeu? Uhum. Então, assim, o que a gente pode fazer é tirar um print aqui, eu posso mostrar aqui, tirar um print de todos os parâmetros, botar lá no grupo e aí cada um pode criar suas regras. Então, aqui no curso mesmo, a gente disponibiliza um tempo só para isso. Quais que vocês querem agora as regras? A gente mostra e vocês vão montando no próprio robô de Boa, vocês. pode ser na próxima, No um próximo outro curso dia. a gente Boa. faz isso. Vocês escolhem, fazem uma lista. Eu quero essas aqui. Quais são as melhores que a gente quer? Aí, ou então a gente pode até na top das semanas, ó. Vamos fazer As isso. top aqui Vamos da fazer semana isso. foram essas. Vamos fazer isso. Ó, a Explodir ela para todo estratégia que mundo mais aqui. entrou na Abre ela, semana, a regras, gente aí. vai. Se essa já tiver Beleza. ido, a gente faz a seguinte, e vai indo, e vai abrindo. E daí a gente deixa tudo gravado. Vai gravando e vai deixando para os clientes. Que aí vocês vão personalizando. Você deu esse pá aqui não deu certo. Aí você vai e tira lá. Por exemplo, a não recompra sequencial, que eu achei bem interessante. Eu só não Mostra achei ele ela ali. em lugar nenhum, se eu quiser usar numa combinação, por exemplo, né? Então, Parâmetro. ela é tão simples que, na verdade, ela não tem nem parâmetros, cara. Olha, você vem aqui, ó, tipo, aí você vai procurar aqui, não repetição sequencial, é o penúltimo tipo. Ai, caramba, ela tá ali, eu não rolei para baixo a lista, desculpa. Ah, entendi. Você só faz dizer, é só ela, você vai dizer o nome que você quiser aqui.
Pronto. Você não tem Não, nem então, parâmetro para dizer. É só Tranquilo, adicionar. tranquilo. considere a Tem minha bastante coisa, você vai observação, ver. porque eu não rolei para baixo a lista de Ah, opções então ali. beleza. Tranquilo. Tem muita. A gente vai, nesse curso aqui, eu acho que vai dar um ano de curso, mas aí o pessoal vai ficar, Tem vai ficar bastante. expert. O que tem de coisa aqui não tá no gibi. Uma pergunta sobre a questão dos modelos ali. Não seria possível replicar essas É isso que regras já no isso que eu modelo falei, para isso que eu poder, falei enfim, pro Herbert copiar ela agora. e fazer A essa gente criar alteração? algumas regras de candles e Sim, médias seria possível. de MGR e já deixar no modelo. Aí vocês vão lá e só duplicam, entendeu? Uhum. A gente Sim, tem aqui. mas acho que o que o Carlos falou ali, né? Ah, Por o exemplo, modelo de estratégia. Modelo de 2, estratégia. ou qualquer Aí, outra regra que a gente está alterando já. veja aí. Isso aí é com o Herbert. Isso, Não sei. De isso, acho estratégia. que era mais isso. Já vai. Já fica. É, não, dá para fazer. A questão é só o tempo de implementação. Porque seria um novo tipo de relatório e uma nova hierarquia aqui para a gente criar. Entendeu? Porque a gente tem Pelo que eu aqui. entendi da pergunta, era mais nesse sentido, né? A estratégia que está acontecendo Isso. Dá para e ele pensar em quer modelo de setar a moeda estratégia, né? X. Uhum. É, é, a gente colocaria isso na pauta para ver o tempo, a viabilidade de tempo, para a gente conseguir adicionar isso para vocês. O limitador para implementar isso é tempo mesmo. A gente quer transmitir o mais rápido possível para vocês conseguirem já obter aí a personalização e o conhecimento mais rápido, entendeu? Mas é possível, só questão de tempo para se fazer. Eu acho. Sobre a parametrização, gente, é perfeita a explicação, né? O ponto que vocês querem passar. Eu acho Uhum. que, assim como outros colegas falaram aí, realmente é a questão de conhecimento, né, em leitura Uhum. do gráfico e trazer esse conhecimento todo, né, esses Eu insights tô para bolando um parametrização. De treinamento, Michael. resto, Eu Exato. é quero bem isso. fazer presencial e eu vou falar um pouquinho sobre análise técnica também, da introdução à análise técnica. Eu vou falar sobre a tecnologia das criptomoedas, que é uma palestra que eu sempre dou já faz muito tempo. Então, vou falar como é que funciona as criptomoedas, para a galera entender o funcionamento, por que é tão importante. Aí a gente faz algumas coisas também de transferência de cripto, para a galera pegar o jeito, como é que faz e tal, não sei o quê. Explico o que é mineração, né? A parte de mineração, que é onde eu comecei nas criptos. E depois a gente dá uma introdução de análise gráfica, que é um básico, como é que lê gráfico, quais são os indicadores e tal, só para a galera ter uma noção. Esse curso eu pretendo fazer aí daí eu lanço lá no grupo para a gente fazer. Eu acho que vai ser bem bacana isso aí. Show, Fausto. Bem legal. Então a gente deixa assim, a gente deixa combinado. Eu vou adicionar na pauta para a gente conseguir de alguma forma transparecer as estratégias que são públicas, né, para todo mundo utilizar. Enquanto isso está sendo desenvolvido, a gente fica combinado de estar aqui no andamento do curso, a gente ir abrindo elas para vocês. E aí vocês já vão adicionando lá, anotando os parâmetros. A gente cria um print, faz um print delas, e aí vocês utilizam aqueles parâmetros ali para criar suas regras e fazer as variações, né, das estratégias. Acho que a gente utiliza são bem simples, algumas, né? Tem outras que realmente são mais complexas. Por exemplo, eu acho que a mais complexa que eu tenho para mostrar a vocês seria né? a recuperação lá, 31. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó, que é essa aqui. Deixa eu ver, X9. Deixa eu ver aqui ela. Combinações. Ela é mais complicadinha. Deixa eu ver qual. Olha como ela é. Olha como ela é cheia de regra. Pronto, essa é uma mais complexa, mas por enquanto ela não está nas top estratégias, né? Ela só quem utiliza, eu acho que é o da live, e se não tiver um ou dois clientes utilizando, porque ela ainda está em teste. eu não estou foi testando uma regra, homologada para vocês ainda, terem uma né? ideia, que ela usa, Mas acho que mês que vem ela já vai estar 4 disponível para todo mundo. MGRs. 4 MGRs. Na venda. Então, estamos testando É várias uma de coisas. venda. Nesse caso aqui é de compra. Definindo. Nesse caso aqui ela é uma de compra. For funcionando, a gente vai disponibilizando. Pronto. Mas na maioria, na grande maioria, você vai ter só uma regra ou duas no máximo aqui. Aí vai ser fácil para vocês configurarem. Não vai chegar nesse nível aqui de complexidade não, certo? Mas eu acho que vai ser bem legal. Vocês vão conseguir personalizar bem
vão ter bem melhor o resultado de vocês. Só nesses detalhes. De tirar as moedas que estão dando prejuízo e ajustando também. Vai ser bem legal. Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Entender os parâmetros de todo mundo. Porque a minha preocupação hoje era que vocês entendessem a hierarquia, né? Que primeiro se cria a regra, depois essa você parte é adiciona no importante, grupo pegar essa parte da e hierarquia, na como é que funciona. combinação, para depois adicionar na estratégia. Então, todo mundo, acho que ninguém se manifestou mais, eu acho que todo mundo deu para entender como funciona. Aí pronto, a gente mostrou hoje esse tipo de regra, que é o de candles e médias. Você pode utilizar, comparar um candle com outro candle, uma média com outra média, ou candle com média. E você não necessariamente só coloca uma. Como é uma combinação, ela é livre, você pode colocar várias. Então você pode comparar uma média com outra, você vai ver a distância entre elas, se uma média está acima da outra, se uma média está abaixo. Isso em uma única regra. Você não pode fazer o cruzamento ainda. Para fazer o cruzamento, você vai ter que criar duas regras. Porque você diz, essa média daqui no candle anterior, dessa, no candle 1, então, que é o anterior, ela estava abaixo. Então, você vai No criar candle 0, regras. ela está acima. Significa que ela cruzou a média. Então, daí você tem que criar duas regras. Ela está acima, então cruzou. Exatamente. Então, são duas regras. Você vai olhar uma regra no candle atual para dizer que ela está acima, e você vai usar uma outra regra que é no candle anterior. Então, são duas regras que a gente faz um cruzamento de média, por exemplo. E aí você pode fazer vários cruzamentos, você pode criar... eu acho que Fausto já fez, foi tipo... O preço está abaixo da média. Eu usei 4 médias móveis, média de 100, e eu fiz uma média de cima, como se tivesse uma média atravessando as outras, né? As médias menores, se a média menor estiver abaixo da média segunda menor, que estiver abaixo da outra, que tiver outra, ele tem uma tendência, uma certa tendência. Se ela estiver acima, ela tem outra tendência. É bem legal isso. Exatamente, é uma certa tendência. Você está reforçando a tendência. E se uma tiver mais rápida, tiver bem cruzando legal, todo cara, mundo, então você diz, agora é que tá exatamente o momento agora. Entendeu? Aí esse tipo de coisa, né, é totalmente personalizável, é totalmente possível de fazer com um robô, sem precisar entender de programação, de nada disso, né, de codificação, de linguagem e nada. Já está tudo pronto. É só você montar a sua estratégia como você quer e conseguir transmitir a sua ideia para o robô fazer, automatizar aquilo ali que você conseguiu identificar no mercado. Foi para isso que a gente criou, né? Foi para automatizar os traders, né? O pessoal que trabalha com o mercado, para não precisar ficar direto vidrado ali na tela, e aí o robô vai... O trader está muito mal acostumado, né? Porque ele trabalha só das 8 até as 4 da tarde. Na mão. E agora no mercado desse que é 24 horas, o cara fica maluco. Fica. Então, não tem como, né? Não tem como, tem que dormir. Então, maravilha. Aí a gente... Pessoal, pergunte aí. Eu acho que por hoje tá o suficiente, tipo né, Herbert? Já deu 40 minutos aí. Isso. Tá bom pegar para essa não dar análise muita aqui, informação, e aí o pessoal acaba não captando nada, entendeu? Esquece rápido. Um degrau devagarzinho. Eu vou... Isso. Não, com certeza. Exatamente. Eu vou encerrar o vídeo e aí aqui, as dúvidas também, o pessoal agora, pode colocar lá no grupo, que a gente 43 minutos, explicando. Vou encerrar.